A live que você vai assistir agora está maravilhosa, mas no momento da gravação caiu uma tempestade, fez 40 graus, então você vai me assistir derretendo diante dos seus olhos. Como o que importa é o conteúdo, fique à vontade e aproveite. Seja bem-vindo à nossa live número 2 do livro Chamados para Criar. Se você está passando por aqui ou veio a convite de uma amiga, meu nome é Gisele Truco, eu sou cofundadora do projeto Montanha Timor-Leste, onde eu tive a maior experiência de desenvolvimento humano e desenvolvimento comunitário que eu tenho. E também sou palestrante, fiz um monte de coisas na vida. Estou usando esse tempo agora para abençoar mulheres com a experiência que Deus tem me dado. Nós estamos aqui em uma chuva, uma bela de uma tempestade. Então vocês vão estar ouvindo um chiado aí por trás. Mas nada vai impedir da gente ter um tempo muito bom nessa terça-feira de carnaval. Na nossa primeira live, a gente falou sobre Deus, sobre como Ele se apresentou na criação. Nós falamos sobre propósito de que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre paixões, dons e como servir o próximo. Enquanto o pessoal vai entrando, eu deixei esse trecho separado da página 59, que é o trechinho curto, bem curto mesmo, da página 59 até a página 74, para ler essa semana. Por quê? Porque eu acho que é um divisor de águas. Então a gente aprendeu aqueles 3 fundamentos que são muito importantes para a gente poder seguir adiante. E hoje a gente vai falar também de 3 perguntas que nós precisamos responder antes da gente tratar da questão do empreendedorismo. O autor faz uma citação logo ali na página 59 que o trabalho não é, em primeiro lugar, o que se faz para viver, mas o que se vive para fazer. Nós vimos, que as pesquisas dizem que a maioria das pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando em alguma coisa que elas não amam, que elas não veem propósito eterno no que elas fazem. E nós vimos que não foi assim que Deus criou. Deus nos colocou no paraíso para cultivar e guardar a terra. E isso era uma forma de adoração a Deus. E que todos nós podemos alcançar isso em Deus. Hoje, quando a gente vai falar de paixão, de dons e de como servir, eu quero primeiro falar sobre uma confusão que é feita entre dons e talentos, que pode confundir muitas pessoas quando estão tratando de dons e talentos. A primeira coisa é que tem uma parábola lá em Mateus 25, que o livro não cita, mas que eu quero citar, que trata dos talentos. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero falar que lá naquela parábola que Jesus fala sobre os talentos, que o Senhor saiu para viajar e deu um talento para um, 5 para o outro, 10 para o outro, e quando ele voltou, ele prestou contas. O que tinha 1, enterrou, porque teve medo. Devolveu 1. O que tinha 5, multiplicou, ganhou mais 5. O que tinha 10, multiplicou, foi o que mais multiplicou. Jesus fez esse comparativo. A gente vai entender isso, que o dom é um presente. Dom, depois tem toda uma explicação a respeito do carisma, do caris e do ma, que na verdade é um dom dado pela graça, é de graça. Mas nós vamos entender que se nós recebemos algo de Deus é para multiplicar. Então assim, aquele Senhor que Jesus usou a figura dele, ele não deu o talento para aquele servo e disse: guarde para mim, esconda. Não. Só que a resposta do que tinha 1 talento só e devolveu 1 talento foi a seguinte: depois você lê lá em Mateus 25, ele disse: tive medo de perder, então enterrei, aqui está o seu talento. E depois disso a gente vai ver mais adiante, onde vai dizer o seguinte: ao que tem pouco, até o que tem lhe será tirado. E aí tirou o talento, 1 talento só, e entregou ao que tinha 10. Eu estou contando essa parábola de Jesus agora no início para a gente poder entender dons. Para algumas pessoas que estão aqui conosco, que não têm uma intimidade com a palavra, não têm um relacionamento ainda com a palavra de Deus, não conhece bem. Então, para poder ter uma ideia do que a gente está falando. Mas enfim, a paixão é onde você encontra satisfação espiritual, mental e corporal. Vamos abrir aqui, porque a chuva está diminuindo e merecemos um ar fresco. A paixão é uma forma que nós temos de discernir o nosso chamado, porque nós falamos muito de sermos chamados para criar.
de uma tarefa que Deus nos deu. É algo que nós temos que fazer. Não é uma questão de eu quero ou eu não quero. São coisas simples que nos dão alegria. Se você esteve aqui na primeira live ou se você assistiu gravado, você vai ver que eu bati bastante no ponto e na leitura do livro também fala que Deus teve alegria ao nos criar. Ele teve alegria ao fazer toda a criação, mas também de nos chamar para sermos co-criadores. Então a paixão é aquilo que a gente trata que nos dá muita alegria. Você identifica uma paixão na sua vida? Lembrando que nós não estamos falando de paixão do marido ou do paixão do namorado, estou apaixonada nesse sentido. São coisas que nos dão satisfação espiritual, mental e corporal. Você consegue identificar e me descrever para mim? Olha, eu consegui identificar, eu tenho paixão por cozinha, eu tenho... Mariana identificou a arte. A arte é algo que ela ama. Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês? Porque quando a gente entrar em dons e quando a gente entrar em como servir o próximo, como amar o próximo servindo, nós aqui, paixão por enfeitar as coisas. Vão pegando. Alguém, Natália, qual a sua paixão? Não vale falar a música, vale sim. Fale o que vocês quiserem. Também cuidar do corpo, olha que legal. Também é uma paixão. Música eu ensino, ótimo, é isso mesmo. Para mim, eu comecei a fazer esse exercício, violino com certeza é uma paixão. Segurem essas respostas e se você tiver caneta e papel, vai escrevendo tudo que vier à sua cabeça se você não fez esse exercício. Porque depois a gente vai ver que muitas de nós têm muita dificuldade de encontrar propósito, de encontrar onde eu poderia me encaixar. Eu tive essa dificuldade durante 3 anos. Quando eu deixei o Projeto Montanha, eu achei que o meu propósito de vida tinha acabado. Eu achei que era aquilo. Então, assim, eu aprendi muito disso nesses últimos 3 anos e eu quero muito compartilhar com você. E essa é a minha paixão. Eu tenho uma paixão enorme por ver pessoas avançando, rompendo barreiras, deixando coisas que estavam prendendo e avançando, que tenham aprendido comigo, que eu tenha podido encorajar. Isso é uma paixão para mim. E eu vi nessa viagem para a Argentina que eu precisava voltar a fazer isso. Isso me traz muita alegria. Poder sentar com vocês aqui, tá compartilhando, tá falando, ou no 1 a 1, ou quando eu tomo um café com alguém e eu vejo que essa pessoa depois me retorna e diz: olha, aquele dia aquilo que você me falou me fez mudar de rumo e eu tô tão feliz. Isso é uma grande paixão para mim, uma coisa muito específica. E a gente vai entender que não precisa ser uma coisa grandiosa, é uma coisa que nos traz muita alegria. Por que a gente precisa saber isso? Porque quando a gente vai entrar nos dons, a gente vai entender algumas coisas que se misturam com a nossa paixão. A diferença do dom é que o dom não é para mim, o dom é para o outro. Então, quando eu penso na paixão, eu penso na minha sensação de alegria. É o que eu amo fazer, é o que eu gosto para mim. A Natália colocou cuidar do corpo atualmente, a Andréia colocou deixar coisas bonitas. É o que traz satisfação para nós. Então, a paixão é um privilégio que Deus nos dá de sentir a alegria que Ele sentiu na criação. E o dom? O dom é uma confusão muito grande com essa história do dom e eu espero hoje poder clarear isso para vocês. O dom, ele é um presente de Deus, assim como eu contei a parábola dos talentos. Ele é algo que, ao contrário do talento, que no caso parábola era para cuidar e depois ia devolver, o dom é um presente que Deus nos dá. Ele não nos tira, nunca vai nos tirar, mas que a gente vai usar para servir. Nós recebemos o dom por causa de outras pessoas. Ah, mas eu não vou poder ter aproveitamento nenhum. Você vai, porque nesse exato momento você está sendo beneficiado pelo dom que Deus me deu. Então eu não tô, embora tudo que eu esteja falando eu aplico também na minha vida, dom de ensino que eu tenho, ele não é para me vangloriar, mas ele é para servir. Então você está sendo beneficiado. Eu sou beneficiada pelo dom da música de outras pessoas,
pelo dom de arrumar que a Andrea tem, pelo dom de empreendedorismo, porque Steve Jobs fez esse iPhone e possibilitou que a gente esteja tendo essa live agora maravilhosa. Então, eu sou beneficiada pelos dons de outras pessoas. Todo dom foi dado para nós multiplicarmos. Deus não deu nenhum dom em nenhuma passagem das Escrituras para uso restrito e pequeno, sabe? Em todas as passagens da Escritura, nós vamos ver que o dom, ele nos é dado para que a gente possa multiplicar. E eu quero falar com vocês sobre o que está impedindo você. Essa é a parte que esse Clube do Livro é diferente, porque essa parte não tem ali no livro. O autor escreve como se todos que lessem o livro tivessem esse entendimento. O dom, ele nos é dado pela graça, em Romanos 12. É uma decisão encontrar os dons que você tem, deixar o teu orgulho para você poder obedecer e ver onde Deus vai te levar. Algumas pessoas olham para o dom e dizem assim: eu tenho o dom da música, eu tenho o dom do não sei o quê, e ainda não entende bem o que seria os dons. Então vamos lá. Nós temos 3 principais passagens nas Escrituras que falam a respeito do dom. Nunca ouvi falar disso, nunca abri a Bíblia. Eu não sei do que você está falando, porque eu aprendi dom aqui, dom ali, dom lá. Eu vou passar para você uma visão bíblica e depois vai ter lá no resumo, caso você não consiga anotar tudo. Romanos 2, de 6 a 8, é falado que cada pessoa recebe o dom de acordo com a sua capacidade. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas primeiro agora vamos listar os dons que a Bíblia diz. Então vamos lá. Romanos 12, de 6 a 8, ele fala dom da profecia. Gente, isso não tá no livro, tá? Eu senti de Deus de trazer um esclarecimento a respeito disso, porque eu sei que a gente tem muitas pessoas que estão participando do nosso grupo que ainda não têm um entendimento sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Romanos 12, 6 a 8 fala do dom da profecia, dom do ministério, que é serviço, pega essa moedinha aí, dom de ensino, dom de exortação ou de encorajamento. Esse também é um dom que eu já vi na minha vida, que eu recebi de Deus. Dom de ensino e dom de encorajamento. Dom de contribuição. A gente vai ver também o dom da palavra de sabedoria, dom de conhecimento, dom de fé. Gente, fé é dom. É um dom. Ninguém tem fé porque tem. É um presente de Deus nós crermos. Mas vamos seguir. Dom de cura, dom de milagres. Se você não crê, creia. Deus derrama dons específicos, como eu falei, conforme a capacidade de cada pessoa para curar outras pessoas ou a si mesmo. Dom de milagres. Olha como Jesus multiplicou os pães, Pedro curou com a sombra, tantas passagens bíblicas, e aquilo não era só para o tempo da Bíblia. Nós temos isso hoje, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Lembra que a gente estudou em Bezalel, que Deus encheu Bezalel com seu Espírito? Olha que coisa maravilhosa, nós sabemos que nós somos escolhidos para receber dons de Deus. Dom de profecia, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, dom de discernimento do Espírito, que não é só para saber se tem demônio, se não tem, discernir espíritos. E também em 1 Coríntios 12, de 28 a 30, nós vamos ter dom de socorro e dom de governo, que é também o dom da liderança. Esses são os dons listados pela Escritura. Todos os dons que nós identificamos em nós, eles estão relacionados e embutidos nesses aqui que a Escritura colocou, porque com todos esses dons é completo. Como a palavra diz, Deus ele dividiu os dons de acordo com a capacidade de cada um. E eu adoro ver Douglas do Jesus Cop pregando, porque ele fez uma entrevista, eu gosto de ver as matérias dele, ele fez uma entrevista com a Eichela, onde ela começou a falar todas as coisas que ela faz, né? E canta, e compõe, e dirige uma igreja, e implanta a igreja, e faz tantas coisas, e ainda fazia faculdade de psicologia. E naquele momento ele disse para ela: Eichela, como que você consegue? E ela disse: Deus não chama pessoas paradas. E aí eu queria falar isso pra você. Às vezes você tá olhando pra você e diz: eu não tenho dons. Eu até estudei, eu até li, mas eu não identifiquei dons em mim. Eu não tenho dons. Isso é uma mentira do diabo pra sua vida.
Porque desde que você você começa o seu relacionamento com Deus, você já vai identificar. Porque Deus, ele dividiu dons. E esses dons é de acordo com a nossa capacidade. De volta para a parábola que Jesus falou. Ele deu 1 para uma pessoa, deu 5 para o outro, deu 10 para o outro. Talvez você só receba 1. Talvez você tenha 10 dons. E vai ter muitas coisas para fazer. Isso é de acordo com a capacidade. De acordo com o que você está disposto a desenvolver. Porque o dom, ele nos é dado e ele nunca vai ser tirado, porém ele nos foi dado para ser desenvolvido. Ninguém recebe o dom de ensino. Descobriu que tem dom de ensino com 14 anos. Aí, milagrosamente, sai ensinando em grandes universidades, etc. Isso pode acontecer? Claro que isso pode acontecer. Porque Deus, ele faz de forma milagrosa para alcançar o seu propósito no tempo dele. Mas o normal que nós vemos é que, principalmente pela parábola, é que o dom, ele tem que ser desenvolvido. Então, vou falar meu exemplo. Eu entendi que eu tinha o dom do ensino. Para ensinar, eu preciso ter técnicas. Eu preciso aprender a falar. Eu preciso estar com o plural correto. Eu preciso fazer muitas coisas. E o que eu fiz comigo a partir do momento que eu entendi que eu tinha dom de ensino? Eu estudei tudo sobre pedagogia que estava na minha frente, eu assisti todas as palestras de pessoas que eu admirava para ver como elas faziam, elas gesticulavam, como elas andavam, como elas confrontavam os alunos, e eu fui aprendendo. Não que eu seja a melhor, mas o meu melhor. Nós também falamos isso na live passada. O meu melhor diante de Deus, ele sabe. Qual é o seu melhor diante de Deus? Nós vemos que tem algumas coisas que nos impedem de encontrar os nossos dons. E pior, muito pior, 1000 vezes pior do que não saber qual é seu dom, é saber qual é o seu dom e enterrá-lo. Muito pior do que você passar um período da sua vida sem entender sobre dons, é você já ter entendido e enterrá-lo. É você saber que você tem um dom, mas você fazer lá como a parábola e você esconder. Porque você tem algumas razões para isso. E eu vou citar alguma delas aqui, que é o que nos leva a enterrar os nossos dons. Eu espero de coração que você não tenha enterrado seus dons. Mas caso tenha feito isso, eu espero de coração que depois dessa live você vá para diante de Deus e você comece a buscar formas de multiplicar. Porque tudo que Deus deu para o homem, todas as passagens bíblicas, foi com o intuito de multiplicação. E mais uma coisa, que eu também conversei com alguns e eu queria dizer para vocês, nós falamos sobre o trabalho ser inerentemente bom, e eu fiz uma anotação aqui, que a Bíblia não traz equilíbrio em relação ao assunto trabalho, traz um dia de descanso. Fora nos outros 6 dias, nós temos sim que trabalhar e multiplicar todos os recursos e oportunidades que Deus tem nos dado. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então assim, não existem passagens bíblicas que dizem que Deus usou homens que estavam de folga, que estavam tirando um time porque estavam estressados. Eu não estou falando de descanso. Descanso é equilíbrio. Eu estou falando de preguiça. Eu estou falando de decisões de não usar o seu dom, porque você acha que não é mais o seu tempo, porque você acha que você não quer agora, porque você acha que você merece não fazer nada. Uma das coisas que fez aquele servo enterrar é o medo. O medo nos faz enterrar os nossos dons. E aí eu queria que você pensasse aí sobre os seus dons. Se você já conseguiu identificar seus dons. Ah, mas eu não tenho dom de profecia, nem sei o que é isso. Seus dons. Se você foi chamado para ensinar, se você foi chamado para ser generoso. Tem pessoas aqui que foram chamadas para ofertar. Por isso, no final do livro, nós vamos estudar sobre propósito do lucro. Lucratividade tem propósito, não é apenas para eu comprar um barco para mim, para eu comprar um avião para mim, para eu fazer isso e aquilo. Nós vamos entender sobre isso. E aquele homem, naquela passagem, daquela parábola que Jesus fala, ele enterrou por medo. Ele teve medo de se arriscar, ele teve medo de perder. E aí, mais uma coisa para você anotar.
para você descobrir seu dom, para você encontrar a forma de multiplicar o seu dom, abençoando pessoas, glorificando o nome de Deus, talvez você vai ter falências de projetos. Talvez você vai iniciar projetos que só na metade dele você vai dizer, puxa, não era. E muitas pessoas na nossa sociedade, isso é muito mal visto, mas nós temos essa oportunidade, Deus nos dá essa oportunidade de nós avançarmos para poder encontrar a melhor forma de nós multiplicarmos o nosso dom. No livro, eu vou colar aqui, dar uma coladinha, o autor deu 2 exemplos. Ele deu o exemplo do Chris Johnson e ele deu o exemplo do Blake Mycoskie. No exemplo do Chris Johnson, que está na página 67 e 68, a gente vai ver que ele entendeu o dom, ele avançou criando uma startup, mas por circunstâncias da vida, ele recuou. Isso não significa que você não tem aquele dom, que você não soube multiplicar, significa que você teve sabedoria. Recua para depois avançar. Mas eu quero falar com você sobre o medo. Muitas vezes nós deixamos de avançar com os nossos dons para nos proteger. Eu posso dizer isso para vocês a respeito de mim mesma. Não estou mais, não tenho mais esse medo. Mas eu fiquei durante 2 anos e meio enterrando o meu dom e não estava aqui compartilhando por medo. E quando eu não estava na internet publicando, fazendo as lives, e quando eu não estava aqui me lançando para aquilo que Deus me chamou para fazer com o meu dom, multiplicando o meu dom na vida de vocês e de outras pessoas, era medo, e eu estava fazendo isso para me proteger. Só que quando eu olho para mim, somente para mim, o meu intuito de me proteger, eu tiro a oportunidade de outras pessoas serem servidas, porque eu não estou multiplicando um dom que eu recebi de graça. Lendo os versículos você vai ver que foi a graça que me foi dada. O dom não é meu, ele foi dado a mim por tua causa, por causa de um outro, não para mim mesmo. Diferente da paixão. A paixão, ela tá ligada àquilo que me traz alegria. E é algo de Deus também, porque Deus sentiu alegria ao nos criar, ao nos fazer a criação. Mas o dom não. O dom é para multiplicarmos, é para avançarmos na vida de outras pessoas. Uma outra coisa que o medo faz conosco, ele nos convence que se nós não perdermos, já é lucro. Então a gente fala assim, eu não vou avançar, eu vou ficar aqui medíocre, né? A gente falou um pouquinho também sobre mediocridade. Eu fico aqui na média, né? Nem tô lá, também não tô cá, né? Tô aqui na média, pelo menos eu não perco. Isso também, ele é resposta do medo. E o medo não tem absolutamente nada a ver com multiplicação de dons. Porque se é um dom, é uma capacidade que Deus nos dá de presente para fazer algo de bom para o mundo, para outras pessoas. Nessa questão, Jesus ele fala para nós, durante a existência dele nas Escrituras, que nós temos uma missão. E a nossa missão é a multiplicação dos dons. Ele multiplicou pães, ele multiplicou vida, ele multiplicou amor, ele foi multiplicando e ele foi nos mostrando. Uma outra coisa que nos impede, né, tem o medo, que desdobra em proteção e na mediocridade de achar que não ganhou, não perdeu, também tá bom, fico por aqui mesmo, quieto, não me arrisco. E o empreendedorismo tem tudo a ver com risco. Nós já estudamos, o primeiro empreendedor se arriscou e ele já sabia que nós íamos fazer escolhas erradas e ele já providenciou Jesus para nós, lá na nossa primeira live. Só que empreendimento, e a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, mulheres que vão avançar, sim, lucrando, sim, multiplicando seus dons aqui nesse grupo, a gente tem o segundo ponto. Então vamos lá, o primeiro ponto é medo, que é o medo de exposição, então a gente se protege e não multiplica o dom, ou a mediocridade, que também vem do medo, não me arrisco, fico aqui, tá tudo bem. Mas nós temos o segundo, que é a preguiça, porque multiplicar dons dá trabalho. Multiplicar dons exige que a gente se posicione. Por exemplo, eu tô aqui e eu preciso falar com vocês sobre o cuidado físico, sobre uma boa alimentação, sobre não estar estufada, sobre não estar fora do peso, se sentindo mal, se sentindo feia.
Mas para isso, eu preciso me posicionar. Eu preciso me exercitar, eu preciso comer melhor. Se eu tô dizendo para vocês, leiam. Livros são fontes de sabedoria. Leiam. Eu preciso ler. Isso vai exigir de mim disciplina, deixar algumas coisas para fazer outras coisas. E acomodação, a preguiça, ela é pecado. Não vou falar sobre isso hoje, mas todas nós sabemos. E aqui vai puxão de orelha hoje, aproveitando aqui, para você que está ao vivo e para você que vai nos assistir. Muitas vezes a gente diz que eu não li, eu não fiz, eu não estudei, e eu não tô falando da gente aqui das lives, eu tô falando da vida. Eu não avancei, eu não pesquisei, eu não planejei, eu não tive tempo, e aí a gente vai jogando a culpa nos outros e nos acomodando. Sabe aonde? Na terrinha que nós enterramos o nosso talento. Eu tô fazendo uma analogia com a parábola de Jesus. Aquele que estava com um talento só e teve medo, ele enterrou. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqueles que não enterraram, eles tiveram trabalho para multiplicar, eles tiveram que negociar. Vamos dizer que eram sementes, esse talento. Esse talento significa um montante de alguma coisa. Na Bíblia lá era um dinheiro, mas aqui a gente está trazendo para o contexto da multiplicação de alguma coisa. Então, se são sementes, tem que plantar, tem que regar, tem que limpar canteiro. Então dá trabalho. Agora, quem pegou o seu talento e enterrou, o que ele tinha para fazer? Sentar em cima daquele lugar para guardar. Para um cachorro não vir cavar e levar, para alguém que viu ele enterrar e roubar. Então ele ficou sentado ali. Ele teve tempo para Netflix, para Instagram, ele teve tempo para saltar a geladeira e comer. Ele teve tempo para pensamentos ruins. Ele teve tempo para falar mal da família, ele teve tempo para falar mal das pessoas que ele ama mesmo sem querer, porque está viciado em falar coisas, porque não tem coisas boas para dizer, é uma fonte salgada. Olha quantas coisas a acomodação e a falta de posicionamento em multiplicar os dons nos traz. Então, eu espero muito que você tenha entendido isso, eu espero muito que você tenha anotado isso, e se você identificou o seu dom, não deixe que o medo te paralise, não deixe que a acomodação, através da preguiça, te paralise. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, a Escritura nos diz, eu não vou citar aqui o versículo agora, porque eu não anotei, mas eu posso colocar depois no nosso resumo. Nós não vamos prestar contas das paixões, das nossas paixões. Nós não vamos prestar conta para Deus. Deus, eu amo ensinar, mas aquele dia eu não ensinei. Por quê? Não, nós não vamos prestar contas das paixões, porque as paixões são presente de Deus para nós sentirmos alegria. Mas o dom nós vamos prestar contas. Assim como aquele servo diante daquele senhor, ele voltou da viagem e ele disse, servo bom e fiel, recebeu 5, multiplicou. Bom e fiel, recebeu 10 e multiplicou. Agora o servo foi infiel, recebeu 1 e enterrou. Não multiplicou. Então nós vamos prestar contas dos nossos dons para Deus, porque foi um presente para nós. Temos o privilégio de servir pessoas e multiplicar. Talvez Deus tenha chamado você, eu pus alguns exemplos aqui na minha colinha, talvez Deus tenha chamado você para escrever um livro, um artigo de jornal, talvez Deus tenha chamado você para escrever num blog e você simplesmente não se posicionou. Talvez Deus já tenha derramado um dom sobrenatural de criatividade, de ideias e já tenha te dado um plano na sua cabeça, mas por medo e por acomodação, por preguiça, você não avança. Talvez Deus tenha te chamado para abrir uma empresa e que você foi chamada para ganhar milhares e milhares de reais, porque tem um propósito no lucro da sua empresa, um propósito de abençoar pessoas, de fazer muitas coisas, mas você diz assim, não é pra mim, eu não quero, não é meu tempo, agora não, e aí você vai por acomodação, o salário do meu marido é suficiente, claro que eu tô trazendo o contexto feminino, ou aquilo que eu tô ganhando, se você não é casada, ele é suficiente pra mim, tá tudo bem, eu não vou avançar, não vou me arriscar, eu quero dizer pra você, você precisa multiplicar
multiplicar seus dons. Por isso, a importância de você olhar para si, entender o que a gente está falando, entender o seu dom. Você tem dom de ensino? Você tem dom de encorajamento? Você tem encorajado pessoas? Você tem dom de liderança? Dom de ministério, de servir pessoas? Tem o dom de liderança? Tudo bem, Murilo? Tá todo mundo te vendo aqui. Dá um oi. Tua mãe tá te vendo aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Dá um oi aí. Oi. Vai lá, tio. Então, o que acontece? Nós temos obrigação, diante de Deus, de multiplicar os dons que Ele nos deu. Nós não vamos enterrar. Porque senão, eu já citei o versículo, até o pouco que nós temos vai ser tirado. E daí, sabe como é que a gente fica? A gente fica assim, e você vai se identificar, eu tenho certeza. A gente fica assim, como que aquela pessoa consegue? Nossa, vai pra igreja, não sei o que, de certo que ela não cuida dos filhos, porque eu tô aqui porque eu cuido dos meus filhos. Aí eu tô aqui porque eu faço isso, porque eu faço aquele outro. E rejeita pequenas tarefas. Você quer ver exemplos? Por exemplo, se você liga para uma amiga que você sabe que tem tempo. Acontece comigo isso às vezes. E eu digo assim, fulana, tal pessoa precisa de uma ajuda, vamos lá. Olha, hoje eu não posso porque eu tenho que fazer o jantar, amanhã eu não posso porque eu tenho que fazer o almoço, depois de amanhã eu tenho que fazer compra para fazer o almoço. E as respostas são absolutamente evasivas. São respostas da preguiça. Porque a pessoa nunca tem tempo para nada. Aí você pega aquela pessoa que tem agenda atolada. Ela ajuda pessoas, ela serve como voluntária não sei na onde, ela tem o trabalho dela, tem filho, tem namorado, tem não sei o quê, cuida da família, ajuda os pais, faz milhares de coisas. E aí você liga e diz assim, fulana, eu sei que você está ocupada, mas eu estou precisando disso, daquele outro. A pessoa fala assim, me dá 5 minutos. Daqui 5 minutos ela te liga e fala assim, olha, eu ajeitei daqui, ajeitei de lá, eu vou com você. Isso é multiplicação de dons. Eu não estou falando para sair enlouquecido como eu fiz no passado e ganhar um burnout por conta disso. Eu estou dizendo de saber multiplicar e usar seus dons. Porque se você acha que você tem pouco, que você não dá conta, então o pouco que você tem vai ser tirado. O pessoal está dizendo, é isso mesmo? Antes que a gente mude, eu queria só falar mais uns tópicos aqui. Deus chama a gente ocupada. Talvez você tenha um dom só, porque você não está nem sabendo multiplicar esse. Talvez Deus esteja querendo derramar 10 dons na sua vida, para você ser a mais próspera, para que você possa nos abençoar, abençoar outras mulheres, mas você está aí sem condições de receber esses presentes. Deus está sempre chamando alguém que está fazendo algo. Se você tá com tempo de assistir Netflix na sessão da tarde, eu vou dizer uma coisa pra você. O que vai ter pra você é Netflix na sessão da tarde. Cada vez mais filmes, cada vez menos coisas importantes e cada vez a sua vida vai ficando mais acinzentada. Já falei que a Bíblia não traz equilíbrio em relação ao trabalho. O nosso tempo aqui é pra gente poder desenvolver. Então levante. E outra coisa, nós falamos na semana passada, nunca mais fale que droga segunda-feira, especialmente diante dos seus filhos. Não murmure sobre o trabalho. Trabalho é presente, é algo que veio da graça de Deus para as nossas vidas. Então ele é bom, é um dom que vem de Deus. E nossa responsabilidade diante de um dom é multiplicação. Não existe mais nenhuma outra coisa. É multiplicação. Como eu falei para vocês, eu agi em mim, eu encontrei em mim o dom de ensino. Eu tenho dom de liderança também. Eu tenho dom de encorajamento. Eu amo, mas eu amo. E eu posso citar várias vezes. Eu sei que isso não vem de mim, isso é dom. Então, eu posso compartilhar com alegria. E você também deve fazer isso sem medo de ser piegas. A gente falou sobre isso na primeira live. Não é aquela humildade que irrita e nem o orgulho, a prepotência que te tira do centro. Mas é você entender. Você realmente saber. Nós precisamos, para multiplicar, nós precisamos agir para multiplicar e nós temos que ser fiéis ao que Deus nos chamou. No meu caso, por exemplo, eu tive muito claro de Deus depois desses 2 anos e meio que eu fiquei nessa caverna e lá eu estava no Panamá, Deus falou comigo muito profundamente e depois na Argentina quando ele disse, não vai cobrar, você vai fazer de graça e eu vou te abençoar de outras formas. E eu falei, mas Deus, como? Gente, eu já recebi convite para fazer mentoria no particular. Então, assim, eu vejo Deus fazendo por mim hoje aquilo que eu queria fazer por mim ontem. Então ele disse, serve as minhas meninas
de forma gratuita, exerce seu dom e eu vou cuidar da outra parte para você. Talvez Deus tenha te chamado para usar o seu dom administrativo de liderança dentro da sua empresa. E ele vai dizer assim: trabalhe, pague seus impostos, pague seus funcionários. E ali na frente, o teu lucro vai ter um propósito tão maravilhoso. Você vai estar servindo pessoas da mesma forma. Talvez seu dom não seja abrir uma empresa. Seja realmente trabalhar ou fazer alguma coisa dentro da sua casa. Ou encorajar pessoas para que pessoas trabalhem, que é o meu caso também. Durante a viagem, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava tendo um problema em relação ao próprio trabalho, em relação ao trabalho do marido. E ela me contou todas aquelas coisas e a gente conversou, deu risada e ela foi embora. Só que depois, quando eu fui ler, Deus foi me dando respostas a respeito do trabalho dela. Então eu escrevi uma mensagem para ela, não mandei na hora, esperei. Era uma mensagem dura, porque eu tive que dizer a ela: pelo teu posicionamento você está matando o dom do seu marido. Eu tive que dizer, você não é mãe dos seus irmãos. Naquela hora foi uma palavra dura de advertência. E eu orei. E na hora que eu cliquei o enviar no WhatsApp, eu falei: Deus, que medo! Até então, nesses 2 anos e meio, eu não estava mais fazendo isso mesmo. Eu disse: eu não vou fazer mais, não vou. E eu mandei. E ela abriu e não me respondeu. Que a gente vê azulzinho, né? Aí eu falei pro Eduardo: puxa, ela ficou chateada. Meu Deus, eu não devia de ter mandado, Eu já estava mal com isso. Quando de repente ela me telefonou. Ela falou: tô te ligando para agradecer porque eu precisava. Deus usou sua vida, eu precisava ouvir aquilo. E aí foi lindo. E ela falando e ao mesmo tempo Deus dizendo pra mim: só obedece, só multiplica o dom, só faz o que tem que fazer. Não fica questionando, pensando muito. E isso é o que eu queria dizer pra você hoje. Só vai. Não enterra seu dom. Então vamos lá. Paixão é onde você encontra satisfação espiritual, mental e corporal. É uma forma de discernir o seu chamado, onde você vai exercer seu dom. Cuidado, eu amo a música, eu adoro a música, e eu até adoro cantar, de vez em quando canto aqui. Isso pode ser uma paixão pra mim, mas eu não vou servir pessoas, porque se eu cantar, as pessoas vão correr, elas não vão sentir paz, elas não vão ter alegria, eu não vou proporcionar algo bom pra elas. E eu não quero fazer isso. Então, entenda bem essa diferença. São coisas que simplesmente nos dão alegria. São paixões. Eu adoro fazer os cadernos que a Lu me ensinou lá do Island Hope. Eu adoro, é uma paixão pra mim agora. Tenho feito os cadernos, tô amando fazer, me dá alegria. Mas eu não sinto que eu vou servir pessoas neste momento através disso, não vou abrir uma empresa disso agora, entende? É essa a diferença. O dom é para servir e nós temos que multiplicar. Lembrar do que nos impede, medo e preguiça, pensamentos que, se eu não perder, pelo menos já tá bom, eu vou do jeito que dá, e a preguiça. Tomem cuidado, porque você pode estar enterrando seu dom debaixo da preguiça. Lembrar que dom é presente, nos foi dado pela graça de Deus, assim como a salvação em Jesus Cristo. Para quem crê, é um presente que nos vem pela graça. Ninguém compra a salvação, o dom também. E a decisão de deixar o orgulho, de eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, para ver onde Deus vai nos levar. Eu, por exemplo, obedeci, escrevi aquela exortação e aquelas palavras de encorajamento e eu vi onde Deus me levou. Deus me levou numa alegria tão grande que eu decidi fazer esse grupo. Se tivesse uma pessoa só aqui e só uma pessoa assistindo no gravado, eu estaria aqui fazendo, porque eu estou com muita alegria de estar aqui. Servir. Vamos lá. Como eu falei para vocês, ele cita o exemplo do Chris Johnson, que é o exemplo onde ele faz todas as coisas para avançar numa startup, ele entende que tá tudo bem, não tem pecado, não tem nada, tá tudo direitinho. Só que as circunstâncias da vida dele, saúde da família, etc., fizeram com que aquele momento ele não avançasse. Tem problema nisso? Não. Tem vergonha nisso? Não. A Wallaby, hoje, algumas pessoas falam: vocês são loucas, porque a gente está negociando a Wallaby. E se nós não conseguirmos negociar a Wallaby, nós vamos simplesmente suspender as atividades. Tem vergonha nisso? Para alguns pode ter, para nós não, porque nós temos plena consciência que ela cumpriu o propósito para nós até esse momento. Mas eu quero mesmo falar o exemplo do Blake Mycoskie,
que é o cara que foi muito bem sucedido em vários negócios. Ele começou com lavanderia, ele teve escola de dirigir para adolescentes e várias coisas, né? Uma plataforma digital, marketing de música country, ele teve outdoors, aluguel de outdoors, ele teve várias coisas até o dia que ele participava de uma competição. Quem não leu, tô resumindo, quem leu também tô resumindo a história. Ele participava de umas competições mundiais e ele deu uma passada na Argentina. Ele deu uma passada rápida na Argentina e ele sentiu que ele precisava voltar na Argentina num outro momento. Enquanto empreendedor, com o dom de criar coisas novas que beneficiam o mundo, é essa a nossa definição de empreendedor aqui dentro desse livro. Ele voltou para a Argentina por um período de tempo e nesse período de tempo ele começou a olhar oportunidades. E ele viu alpargatas, que é aquele sapatinho de tecido que se usa muito na Argentina, e ele viu que poderia ser uma oportunidade de negócios nos Estados Unidos. Só que nesse momento ele encontrou um grupo de jovens que fizeram uma campanha nos Estados Unidos de arrecadação de sapatos para trazer sapatos a comunidades muito pobres na Argentina. Vocês sabem que assim como aqui no Brasil, por exemplo, ali no norte de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha. E ele viu muita pobreza na Argentina. E ele tinha uma boa consciência do que acontecia com crianças que não tinham sapatos. Só que quando ele foi com esses jovens para entregar as doações que esse grupo de jovens tinha trazido para a Argentina, ele viu de perto o que era a pobreza e uma criança sem sapatos. Crianças têm a pele do pé mais fina, então é muito comum a gente andar em aldeias. Vocês sabem que eu vivi em Timor-Leste e frequentei muitos outros países de pobreza extrema. Então a gente consegue ver feridas, os cortados, as picadas e várias coisas que são no pé, e ele se deparou com isso e aquilo encheu o coração dele. Ele sabia que de alguma forma ele poderia servir aquelas crianças, aquelas pessoas, usando os dons de empreendedorismo que ele tinha, sem necessariamente ele mesmo comprar sapatos, porque isso não é sustentável. Organizações sem fins lucrativos também não são sustentáveis. Basta uma pessoa ter um pouco de noção de empreendedorismo que vai ver que NGOs que não usam os dons e os talentos dos membros das NGOs, ONGs, né, no Brasil ONGs, para poder desenvolver recursos e ser autossuficiente, não é sustentável. Ponto. O grande sucesso do projeto Montanha na minha gestão foi que nós desenvolvemos 250 produtos nas mãos das crianças com os dons, os talentos e as paixões. Naquele momento ele juntou todos os dons que ele tinha de liderança e tudo mais, e ele criou a Tom Shoes, que nada mais é uma empresa que ele lançou e existe, que para cada um sapato vendido, um sapato seria doado. E aí nós temos lá, para quem viu, 70 milhões. Eu só vou dar uma lida para vocês o que é servir com o próprio negócio. Ele teve a lucratividade, porque ele vendeu o sapato por um preço que ele teria lucro. Ele conseguiu atender simplesmente, vamos ver aqui rapidinho, alguém aí que leu? 60 milhões de pares de sapatos para crianças necessitadas até a primeira edição desse livro. E esses sapatos foram entregues ao redor do mundo. Esta empresa que ele criou com o propósito de ajudar outras pessoas também gerou fundos para ele, porque até a edição deste livro, esta empresa estava avaliada em 625 milhões de dólares. Isto é servir pessoas, na verdade. Eu vejo que às vezes eu converso com alguns empreendedores e eu digo assim: quanto do teu lucro você destina para servir pessoas que estão impossibilitadas ou que não tiveram oportunidades de fazer dinheiro? Eu não vou entrar nesse assunto hoje, a gente pode, num outro momento, falar sobre isso, mas a gente sabe que tem pessoas que ministram por aí, alguns coaches que diz que só não enriquece quem não quer. Aí eu penso uma criança um adolescente de 15 anos de idade, que pesa 22 quilos na Etiópia, não enriquece porque não quer? Então esse assunto ele é muito amplo, mas eu pergunto para alguns empreendedores pequenos, desde a minha própria filha da Mariana, que empreende com o seu próprio trabalho.
Quanto do teu recurso você destina para servir pessoas? Isso pode ser destinado em levar uma pessoa para tomar um café. Você está investindo recurso nela. Paga um café para uma pessoa. Dê um presente. Uma pessoa está trabalhando com alguma coisa que você tem um recurso que você pode ser bênção na vida dela. Faça. Porque você está investindo parte daquele recurso que você recebeu para abençoar. Se você não tem essa visão do recurso, invista seu tempo e parte do seu dom. Eu tô adorando estar aqui. Eu falaria até a próxima semana com vocês sobre esse assunto. Na verdade, eu ainda fico desesperada pra gente ter encontros ao vivo, porque eu adoro as reações e a troca. Eu ia falar que todos esses exemplos que a gente citou, nada mais é para nos trazer as 3 perguntas que eu coloquei nos stories, que eu encontrei para mim. Isso significa que eu vou ter sucesso? Sim. O que é sucesso para você e o que é sucesso para mim? Para mim, só de eu ter ânimo muito grande de levantar da cama e saber que Deus está usando a minha vida e que eu estou multiplicando os meus dons, eu estou num sucesso absoluto. Agora, eu queria que você conseguisse terminar essa live respondendo quais são as suas paixões, quais são os seus dons e como você está amando o próximo, porque é uma ordenança de Jesus. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Então, como é que você está amando? Quais são as oportunidades que Deus está te dando para amar o próximo? A minha é esta live. Eu estou amando a vida de vocês enquanto eu orei por vocês, eu preparei um estudo e eu tô aqui estimulando você, empurrando e puxando para que você seja uma bênção para o mundo. Alguém precisa do que você tem. Eu adorei esse nosso tempo. Se você que chegou um pouco depois, assista o começo, vai ficar gravada.